Paz e graça, amados irmãos. Hoje eu trago uma mensagem aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor, no livro de Filipenses, capítulo 4. Hoje nós iremos falar sobre a ansiedade, que é o mal, né? É o mal do século XXI. Então nós iremos ver, de acordo com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, como nós podemos vencer o mal do século XXI, que é a ansiedade, a depressão e essas doenças, né? E todas as doenças e transtornos psicológicos, certo? Então vamos ver aqui em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Diz assim o texto: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, irmãos, hoje eu quero falar um pouco falar um pouco sobre a ansiedade. Nós estamos vivendo aí no meio de uma crise, de uma pandemia. Estamos vivendo num mundo hoje cheio de crises, né? O mundo de hoje, pessoal, o mundo que nós conhecemos, ele está muito próximo de entrar em colapso, certo? A gente vê a degradação dos valores, a degradação do meio ambiente, da natureza. A gente vê crise, né? Essa crise sanitária mundial que parou o mundo, crise econômica, crise nas relações, né? As pessoas perderam o amor, o amor para com o próximo, né? O respeito, certo? E a Bíblia fala sobre tudo isso. A palavra de Deus ela é perfeita, né, irmãos? E ela fala e ela aborda essas questões. Existem muitos textos na palavra de Deus falando sobre a ansiedade, porque é um tema importante a ansiedade. A ansiedade, irmãos, ela corrói, ela mata o ser humano. A ansiedade, primeiro vamos entender qual o conceito de ansiedade. O que significa ansiedade? Ansiedade é uma preocupação excessiva com o amanhã, é uma preocupação excessiva com o futuro, com o que vai acontecer no futuro, com o que vai acontecer amanhã. Então, a ansiedade, irmãos, ela demonstra uma falta de fé, certo? A ansiedade, ou seja, pessoas que são ansiosas, né? Muito ansiosas, muito preocupadas com o futuro, preocupadas com o que vai acontecer amanhã, esse comportamento, né, essa atitude dessas pessoas demonstra falta de fé em Deus e também uma imaturidade espiritual, uma imaturidade muito grande no campo espiritual. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a ansiedade, certo? Primeiro nós temos que entender o seguinte: quando você se preocupa demais com o amanhã, com o futuro, você está esquecendo que Deus é soberano, que Deus está no controle de tudo que existe, inclusive da sua vida. Certo, irmãos? Então, isso denota uma falta de conhecimento das Escrituras Sagradas, uma falta de conhecimento de quem é Deus, certo? De quem é Jesus Cristo, certo? Do poder ilimitado, do poder infinito que Deus tem para controlar tudo, certo? Então, Paulo diz aqui, no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aí, a parte B do versículo 5, Paulo diz, perto está o Senhor. Aí, no versículo 6, Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica. Então, irmãos, o que é que as Escrituras dizem com relação à ansiedade?
Qual é como nós podemos vencer a ansiedade? Através, irmãos, da nossa fé em Jesus Cristo, como eu já falei, né? Como eu falei já, eu venho falando em alguns estudos anteriores, através da nossa fé. A fé em Jesus Cristo, quando você coloca toda a sua confiança em Jesus Cristo, certo? Você lança toda a sua confiança em Deus, toda a sua fé, certo? Porque a ansiedade, as pessoas que são ansiosas, né, seja por qualquer motivo, ansiedade com o emprego, ansiedade com alguma coisa que ainda vai acontecer na vida dela, ansiedade com o sustento, com o pão de cada dia, ansiedade com uma cirurgia que alguém vai fazer, que você vai fazer, que um filho, que alguém, entendeu? Então, assim, a gente sabe que a ansiedade existe vários motivos, né? Vários fatores podem gerar ansiedade, mas todas elas consiste nesse ponto, de você se preocupar demasiadamente com algo que não aconteceu, certo? E isso, irmãos, isso não é bíblico, certo? Isso não é sábio da nossa parte a gente se preocupar com coisas que vão acontecer, certo? Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso, certo? E aí Paulo diz, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, ó, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições através da oração, certo? Então, nós temos, irmãos, que orar, nós temos que entrar na presença do Pai, certo? Lançar sobre Deus a nossa ansiedade, né? Rasgar o nosso coração, expor tudo que está ali nos incomodando, nos perturbando, tirando a nossa paz, tirando o nosso sono, porque a ansiedade ela mata o ser humano aos poucos, certo? Quantas pessoas infartam e têm AVC por dia? Quantas pessoas morrem por dia no mundo devido à ansiedade, certo? Essa pandemia que está acontecendo agora, muitas pessoas têm morrido devido ao Covid, né, ao vírus. Só que muitas pessoas têm morrido também, um número alarmante de pessoas têm adoecido, né? Têm adoecido e têm morrido, não é devido ao Covid, é devido ao medo, ao pânico. O medo, irmãos, o medo, a ansiedade com o que vai acontecer amanhã, demonstra falta de fé em Deus, falta de confiança no Pai Todo-Poderoso. Demonstra que você não conhece o Deus que você diz que serve, né? Demonstra que você não conhece o Pai Todo-Poderoso, que você não conhece o Deus do impossível, como ensina a Bíblia, certo? Então, coloque sua confiança, irmãos. Confie mais em Deus, certo? Paulo diz, ó, no versículo 4, Paulo fala sobre a oração, o poder que tem a oração, irmãos. E a palavra de Deus vai estar repleta de textos que falam sobre o poder da oração. Quando nós oramos, irmãos, quando nós entramos em oração com Deus, nós nos tornamos um com Deus, certo? Quando entramos em oração, quando entramos na presença do Pai, da majestade nas alturas, nós meros pecadores, nos tornamos um com Deus, certo? Nós entramos na presença de Deus, nós nos conectamos ao poder de Deus, você se conecta ao poder infinito do Pai Todo-Poderoso. E o resultado disso qual é? Paulo diz aqui no versículo 7, e a paz de Deus, ó, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Então, a paz de Deus, irmãos, o poder de Deus é sobrenatural. O poder de Deus que a nossa mente, o conhecimento científico, esse mundo não pode compreender. Esse mundo não compreende as coisas de Deus, certo? Então, quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós oramos, quando nós colocamos diante de Deus tudo que está nos incomodando, quando nós dizemos, Senhor, isso está me incomodando, Senhor, estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo, Senhor, resolve aquela situação para mim, cura aquela pessoa dessa enfermidade, né? Cura meu filho, cura minha mãe, cura meu pai, cura meu cônjuge, liberta fulano, né? Derrama a tua graça sobre a minha família. E aí quando você, irmãos, ora a Deus, e é isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer um relacionamento íntimo conosco. Por que é que essa geração está doente?
Por que é que vivemos num mundo doente, de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas, de pessoas que só dormem com ansiolíticos, né, pessoas que só dormem quando tomam ansiolíticos, antidepressivos, drogas, porque nós vivemos numa geração que não ora a Deus, uma geração que não conhece a Deus. Essa é uma geração que não conhece a Deus, é a geração do fim dos tempos, é a última geração, é a pior geração de todos os tempos, uma geração que gasta horas e horas em rede social, né, em Facebook, Instagram, né, horas e horas até mesmo no YouTube, entendeu? Acessando vídeos inúteis, certo? Vídeos que não têm futuro, horas e horas em jogos, passa horas por dia vendo novela, né? Assistindo filmes de terror, filmes que não vão edificar em nada a sua vida, certo? E essa geração de hoje, entendeu? Perde esse tempo todinho, perde esse tempo absurdo com entretenimento, com Netflix, certo? Com rede social, com filmes que não têm importância e valor nenhum espiritual, né? Que não vão edificar a nossa vida espiritual em nada, e esquecem do mais importante, que é de orar, que é de ter uma vida de oração com Deus, certo? Você passa quanto tempo na presença de Deus por dia? Né? Você ora a Deus? Se você orasse a Deus, reservasse um tempo por dia para conversar com Deus, para ter um relacionamento íntimo com Deus, para você desabafar, conversar, Senhor, entendeu? E aí você rasgar o seu coração, você expor diante de Deus tudo que está lhe incomodando, tudo que está lhe perturbando, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Só basta você crer, só basta você... Davi, no Salmo 51, Davi diz que Deus, ele não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza um coração contrito. Né? Nesse mesmo texto, Davi diz que os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado. Então, Deus não despreza, irmãos. Deus está ciente da sua dor. Deus está ciente das suas necessidades. Basta você crer de todo o coração em Jesus Cristo, em Deus Pai, e você buscar a Deus em oração. Você tirar tempo, reservar tempo para você estar na presença do Senhor, orando, né? Orando, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E no versículo 7, Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. A paz de Deus, irmãos, é algo sobrenatural, é algo que esse mundo, que a ciência, né, que ninguém compreende. É algo fantástico. Quando nós oramos, e pode fazer o teste, irmãos. Né? Eu mesmo já tive muitas experiências através da oração, muitas experiências com Deus. E já pude presenciar, já pude ver também pessoas que já tiveram experiências maravilhosas com Deus. Muitas vezes, irmão, nós estamos ali com o coração, estamos ali cansados, estamos oprimidos, tem alguma coisa ali nos perturbando, nos incomodando, né? O inimigo, ele fica ali, irmãos. Ele usa vários meios para estragar o nosso dia, para tirar a nossa paz, tirar o nosso sono, certo? Ele usa pessoas e nós só podemos vencer essa batalha espiritual através de armas espirituais, através da oração, né? Da oração profunda com Deus, da oração concentrada com Deus. Só podemos vencer todo esse mal, né? Esse mundo perverso e toda essa guerra espiritual. A gente só pode vencer isso através da oração e da nossa fé em Jesus Cristo, certo? E quando nós oramos a Deus, irmãos, né, podem observar, entendeu? Façam teste, orem a Deus, busquem mais a presença de Deus e vocês verão o resultado. Vocês entenderão o que Paulo está aqui dizendo. E a paz de Deus, a paz, irmão, o alívio, né? O refrigério para a nossa alma, o descanso e a paz de Deus, que ultrapassa todo o nosso entendimento. Você está ali, você pode estar desesperado, você pode estar angustiado, você pode estar preocupado com qualquer coisa na sua vida, com qualquer coisa.
Quando nós oramos a Deus, oramos ali, uma oração sincera. Quando você ora sinceramente a Deus, quando você clama a Deus pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, quando você expõe diante de Deus todo o seu coração, quando você diz o que está lá, quando você expõe para Deus o que está no mais íntimo do seu coração, do seu ser, quando você termina a oração, irmão, você sente uma paz inexplicável, uma paz que é indescritível, uma paz sobrenatural, você sente, certo? E isso por quê? Devido ao poder da oração, ao poder da oração, porque a oração é isso. Quando você entra na presença de Deus, na presença da majestade, do Todo-Poderoso, você, né, o Espírito Santo de Deus opera ali em nossa vida, opera em nossas vidas. E opera também naquilo que você está pedindo, né? Se você pedir uma cura, uma libertação para alguém, se você pedir, Senhor, resolve essa situação para mim, resolve isso para mim, Senhor, porque eu não sou capaz de resolver isso. Eu não sou capaz, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu poder, da tua graça. E você ora a Deus, irmãos. Deus vai te responder. Deus vai te responder. Ele pode não responder naquela hora, naquele momento, mas Ele vai te responder. O Senhor vai atender às suas orações, certo? Desde que você ore com fé, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o versículo, a parte B do versículo, Paulo diz, porque todos que se achegam a Deus têm que crer que Deus se torna recompensador, né? Que Deus ele nos recompensa. Ele nos recompensa quando nós o buscamos com fé, certo? Vamos ver aqui em 1 Pedro, que é outro texto também importante para esse nosso estudo. Então, Hebreus 11:6, Paulo diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos que se achegam a Deus têm que crer que Ele se torna o galardoador, o recompensador, certo? Então, você tem que orar, acreditar de todo o coração em Deus, certo? E Deus, Ele vai, irmãos, Ele vai ouvir sua oração, pode não ouvir naquele momento, entendeu? Pode não ouvir do jeito que você quer, porque a sabedoria de Deus ela é infinita, né? Muitas vezes você pede algo ali, entendeu? E Deus ele vai lhe mostrar, entendeu? Ele vai lhe dar sabedoria, entendimento, uma revelação, que as coisas não são como você pensa, né? Que as coisas não acontecem do jeito que você quer nem sempre, né? Então a sabedoria de Deus é infinita. O que nós temos que fazer é apenas orar e confiar. Orar e confiar em Deus, irmãos. E Deus faz o resto. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que você acha que é impossível, que não tem solução, que não tem uma saída, Deus vai lá e opera a saída. Deus vai lá e Deus ele dá uma saída para você, uma solução que você nem imaginava, né? Que você nem estava entendendo aquela situação, certo? 1 Pedro, que é um texto também muito bonito, 1 Pedro capítulo 5, diz assim um texto, né? 1 Pedro 5, a partir do versículo 6, diz assim o texto, humilhai-vos, portanto, debaixo da mão poderosa de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Pedro aqui diz, humilhai-vos, portanto, sob a mão poderosa de Deus, para que ele, em tempo oportuno, no tempo dele, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, irmãos, para que ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é se humilhar debaixo da mão? O que é se humilhar debaixo da mão potente de Deus, da mão poderosa de Deus? Se humilhar aqui, irmãos, é você reconhecer as suas fraquezas, é você reconhecer suas limitações, é você reconhecer que você não é nada, que nós não somos nada, irmãos, nós somos pó, certo? Então, é você reconhecer que nós sem Deus não somos nada. Nós sem Deus não somos nada. João, né? João capítulo 15, Jesus diz isso, eu sou a videira
e vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. Né? E Jesus diz, ó, se vocês estiverem conectados a mim, vocês vão dar muitos frutos. Né? Vocês vão frutificar, vocês vão dar frutos, e esses frutos glorificarão a Deus. Né? Esses frutos vão glorificar a Deus em nossa vida. Certo? Se estivermos conectados a Deus, a Jesus Cristo, conectados à árvore. Né? Mas Jesus diz, ó, sem mim nada podeis fazer. Então, nós não podemos fazer nada sem Deus, irmãos. Reconheça suas limitações, reconheça suas fraquezas, reconheça que você não é capaz de resolver isso ou aquilo e que você precisa do poder de Deus, do infinito poder de Deus, que você precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para você resolver esse problema, essa situação, para você vencer essa ansiedade. Né? E Paulo diz, ó, e aí Pedro diz, né? O apóstolo Pedro diz, porque para que ele em tempo oportuno vos exalte, certo? E lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Você está lançando sobre Deus toda a sua ansiedade? Né? Você está confiando em Deus? Você está confiando em Deus de verdade? Porque 1 João, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo João diz, ó, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? João pergunta. Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, esta é a vitória que vence o mundo, irmãos. A nossa fé. Você precisa crer. Você precisa lançar sobre Deus toda a sua ansiedade. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Tudo que está lhe incomodando, lhe perturbando, tirando sua paz, tirando seu sono. Entendeu? Então, nós estamos no meio de uma guerra espiritual, irmãos. E você tem que despertar, tem que entender o que está acontecendo em sua vida. Você tem que entender que isso não é brincadeira. Você tem que entender que nós não poderemos vencer essa guerra espiritual. Né? Como Paulo diz, a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade das regiões celestes. Então, nós precisamos, irmãos, do poder infinito de Deus. Precisamos confiar somente em Deus. Lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade. Onde é que está a sua confiança? Onde é que está a sua fé? A sua fé está na religião? A sua fé está na sua capacidade de resolver algum problema? A sua fé está na empresa que você trabalha? Entendeu? Nada de... essa fé, se a nossa fé não estiver centrada somente em Jesus Cristo e em Deus, nós iremos fracassar. Iremos fracassar na nossa fé. A nossa fé irá naufragar. Irá sofrer aí uma derrocada, uma derrota terrível, uma derrota grande. Por quê? Porque você não está seguindo a orientação da palavra de Deus. Você não está seguindo a orientação de Jesus Cristo e dos apóstolos, que é colocar toda a sua confiança em Deus. Né? 1 João 5,4, João diz, e esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê, que acredita de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em 1 João 5,18, no mesmo capítulo, no verso 18, João diz, o apóstolo João também explica, todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Né? Ou seja, aquele que é nascido de Deus, Deus protege, Deus guarda, irmãos. Deus guarda. E o maligno, Satanás, não pode lhe tocar. Então, nós precisamos avaliar isso agora nesse tempo do fim. Nós precisamos examinar a nossa fé e se você está com muita ansiedade, se você está muito preocupado com o amanhã, se você está preocupado com a economia, preocupado com o colapso da economia, preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com as ansiedades desse mundo, né? Com as coisas desse mundo, é porque você não está colocando sua confiança somente em Deus. Ou seja, a sua fé não está centrada somente em Deus. Certo? Ou seja, a sua fé ainda não é a fé bíblica. A fé bíblica, irmãos, a fé salvífica, a fé que é operada por Deus, pelo Espírito Santo, essa fé, ela traz uma transformação de vida, uma mudança de vida. E ela traz uma confiança inabalável em Deus,
Quem tem uma fé verdadeira em Deus, uma fé genuína, ele tem uma confiança inabalável em Deus, inabalável nas promessas de Deus. Ele tem uma confiança inquebrantável na palavra de Deus, uma confiança inquebrantável de que Deus é soberano, de que Deus está no controle. Quem lembra do exemplo de Jó? O livro de Jó no Antigo Testamento. Jó, irmãos, o inimigo tirou tudo que Jó tinha. E Deus permitiu. Você vê que tudo só acontece com a permissão de Deus em nossa vida. Tem que Deus, o soberano, o rei do universo, o todo-poderoso, tem que Deus permitir alguma coisa. Né? E Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Deus só permite aquilo que você pode suportar. Deus só permitiu que Jó fosse provado daquela maneira porque Deus sabia que Jó, ele não iria, porque Deus sabia que a fé de Jó era operada por Deus, que a fé de Jó era genuína, que Jó realmente acreditava de todo o coração em Deus. Você vê que o inimigo tirou tudo que Jó tinha, tirou a família, tirou bens materiais, a riqueza. Depois Deus o recompensou, Jó, pela sua fé, que é o que Hebreus 11:6 diz, né? Quem crê em Deus tem que acreditar, né? Quem se achega a Deus tem que crer que Deus se torna o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam com fé. Então, Deus recompensou a Jó, mas Jó passou por uma provação muito grande, uma provação que eu, você, que ninguém aqui passou. Ninguém aqui desse mundo, hoje, né? Ninguém dessa geração que nós vivemos, nenhum cristão, eu estou falando, né? Nenhum servo de Deus passou pela provação que Jó passou. Uma provação terrível. E você vê a fé, e a fé de Jó estava onde? Estava em Deus. Por quê? Porque essa é a fé salvífica, essa é a fé que salva, operada por Deus. Né? A fé de Jó era uma fé inquebrantável em Deus, né? Nos propósitos de Deus, no amor de Deus, na sabedoria. Né? Você vê que em momento algum Jó blasfema o nome de Deus. Em momento algum Jó murmura. Jó estava confiante, acreditando de que a qualquer hora Deus iria virar aquele jogo, a qualquer hora que Deus estava no controle da vida dele, que tudo aquilo que estava acontecendo não tinha uma explicação. Jó sabia que aquilo que estava acontecendo com ele, com a família dele, tinha uma explicação e que Deus, no momento certo, no momento oportuno, Deus iria exaltar a Jó, Deus iria mostrar a Jó, iria honrar a Jó, né? Iria honrar a fé dele. Então é isso, irmãos, né? Então, se você está preocupado com o amanhã, preocupado com o trabalho, preocupado com o emprego, preocupado com suas necessidades básicas, meu irmão, isso é uma tolice, irmãos. É uma tolice você ficar ansioso, você perder noites de sono por causa disso. É uma tolice. Busque a Deus em oração, irmãos. Clame a Deus em oração. Deus já sabe. A Bíblia diz que Deus já sabe das nossas necessidades. Ele já sabe. Certo? Antes mesmo de você orar. Mas por que nós temos que buscar a Deus em oração? Porque a Bíblia diz que Deus, ele se deleita na oração dos justos. Deus tem prazer na oração do justo. Deus tem prazer quando um justo, quando uma pessoa que tem um coração quebrantado, quando um servo de Deus, quando uma pessoa ali que é fiel a Deus, né? E mesmo que você não esteja ainda, mesmo que você esteja distante de Deus, irmãos, e você agora está ouvindo essa palavra, está ouvindo essa mensagem, né? Mesmo que se você estiver distante dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor. Volte enquanto é tempo, irmãos. Salmo 51, o salmista Davi diz, Deus, ele não despreza um coração quebrantado. Ele não despreza um coração contrito, angustiado. Então, busque a Deus em oração. Diga ao Senhor, Senhor, eu entrego a tua vida ao Senhor. Eu te entrego a minha vida, ó Pai. Eu te entrego a minha vida. Faz da minha vida, Senhor, o que for melhor. Opera na minha vida a tua vontade. Opera na minha vida, Senhor, a tua salvação. Opera na minha vida o novo nascimento espiritual. Transforma a minha vida, Senhor. Faz de mim um servo do Senhor. Faz de mim uma serva. Faz de mim um homem santo, uma mulher santa. Faz de mim um homem de oração nesse tempo do fim. Né? Me dá sabedoria, Pai, para eu resolver os meus problemas. Eu preciso de Ti. Né? É como Pedro diz, humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele vos exalte, para que Ele vos honre em tempo oportuno, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação e angústia. Certo?
Jesus Cristo, no capítulo 6, né, você vê como esse tema sobre a ansiedade ele é importante, que existem muitos textos sobre isso, muitos textos, que eu teria que fazer vários estudos para falar, né, todos os textos que falam sobre a ansiedade, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25, Jesus diz: não andeis ansiosos pelo amanhã, com a comida, com a bebida, com o que vocês vão vestir, com o sustento de vocês. Né? Jesus diz: ó, Deus sabe que vocês precisam disso, meus irmãos. Deus sabe da necessidade de vocês. Será que Deus vai deixar você desamparado? Né? Deus vai deixar você passar necessidade? Não. Mais adiante, Jesus diz, no versículo 33, Jesus diz: né? Colocai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, o seu sustento, as necessidades básicas, né? Deus vos acrescentará. Né? Deus acrescentará. Então, Jesus diz, ó, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, ou seja, nossas necessidades básicas, nossas necessidades do dia a dia, né? O pão de cada dia, o trabalho, a saúde, né, para nós trabalharmos, né, enfim, as soluções para a nossa vida. Deus vai, irmãos, solucionando uma por uma. Só que para isso você tem que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a vontade de Deus. Você tem que colocar a vontade de Deus, a justiça de Deus em sua vida. Certo? Confiar em Deus de todo o coração, acreditar em Jesus de todo o coração. Certo? Lançar sobre